O testemunho, ele é algo necessário para o crescimento da igreja. Se a gente ler a Bíblia durante o ministério terreno de Jesus e também durante os primeiros anos da igreja cristã, vocês verão que o que fez toda a diferença e atraiu pessoas para a igreja foram os testemunhos. Porque os cristãos, eles ouviam a pregação, alguns eram curados, outros eram libertos de espíritos opressores, outros passavam a ter um conhecimento, uma revelação maior sobre Deus, e eles saíam e testemunhavam, eles compartilhavam aquilo que tinham experimentado com outras pessoas. E outras pessoas se mostravam interessadas em também conhecer mais a Cristo. Lembram da mensagem de domingo? Do povo que foi em volta do lago, até chegar aonde Jesus estava. O que eles fizeram? Lucas diz que por onde eles passavam, eles falavam do que Jesus tinha feito. Isso é testemunho. Então o testemunho ele é importante na igreja. Uma igreja que não tem testemunhos para contar, duas coisas estão acontecendo. Ou os cristãos estão sem tempo para compartilhar, ou de fato não estão experimentando algo da parte de Deus para compartilhar. E aí é preocupante, principalmente aqueles que estão caminhando há muito tempo na fé, que não tem nada para compartilhar. Porque a vida cristã, todo dia nós estamos experimentando algo novo da parte de Deus. É claro que algumas destas experiências são pessoais, são para nós, não para compartilhar publicamente, mas de vez em quando nós recebemos da parte de Deus a oportunidade de experimentar alguma coisa que possamos compartilhar com a igreja. Então é importante, meus amados irmãos, eu quero pedir para vocês que estão aqui hoje, aqueles que estiverem assistindo, orem para que mais pessoas sejam despertadas para testemunhar, para falar das coisas que Deus tem feito de bom na sua vida. A Raquel, ela cantou aqui nesta noite, mas ela também deu um testemunho. E ela falou de algo muito importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou crente, então eu estou imune a qualquer sentimento controverso, estou imune a qualquer falha pessoal, a qualquer enfermidade, E de repente as lutas, as circunstâncias acabam te pegando de surpresa no momento que você não espera, e aí você sente, o corpo desfalece, a mente se cansa, e numa hora dessa, o que você faz? Você busca ajuda, você pede oração, os irmãos, as irmãs oram com você, o Senhor te abençoa, e aí de repente você se sente renovado, revigorada, para poder continuar caminhando pela fé no nome de Jesus. Vamos ver uma palavra na Bíblia, em Lucas, capítulo 13, versículo 10 até o versículo 17. Lucas 13, 10 ao 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não.
Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria, desamarra o seu boi, o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com esta resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Queridos irmãos, pense um pouco comigo. O quanto é desagradável quando nós experimentamos algum momento difícil na vida. É assim ou não é? Os mais velhos aqui já ficaram desempregados alguma vez? Foi complicado. Os mais jovens aqui, né, que são cheios de saúde, já ficaram doentes alguma vez? Algum de vocês já em algum momento sentiu falta de paz? Aí você fala assim: eu tenho Jesus, o príncipe da paz, mas aí de repente parece que a sua vida está um turbilhão, né, uma tempestade que não tem fim. Alguém já sentiu tristeza, dor, perda de alguém? Quando algo não está bem na nossa caminhada, a gente, de alguma forma, a gente não se sente bem. Mesmo que queira dizer, sabe, aquela irmãzinha que vem no culto de testemunho e diz assim: eu quero agradecer a Deus, eu estou muito feliz com Jesus, e começa a chorar, né? Por que está chorando? Porque não está bem. Porque, na verdade, todos podemos passar por situações parecidas. E nesse texto que nós lemos, Lucas está descrevendo a situação de uma mulher que estava sofrendo. Ela estava atormentada por um espírito mau havia 18 anos, gente. É muito tempo ou não é? Durante todo esse tempo, não houve uma viva alma, uma pessoa que pudesse de alguma forma ajudá-la. Quem está descrevendo a enfermidade desta mulher é um médico, Dr. Lucas. E vejam que ele coloca que esta mulher, há 18 anos, ela tinha uma enfermidade diabólica, crônica, que não permitia que ela endireitasse, se ela andava sempre encurvada, sempre olhando para baixo. Eu penso que era uma situação terrível, que quem via aquela mulher naquela condição, certamente sentia compaixão dela por vê-la andando naquela situação. Você imagina ela andando sempre encurvada, como que ela fazia comida, como que ela trocava de roupa. Ela não conseguia olhar para as pessoas olho no olho. Era uma situação terrível. Lucas não diz qual foi a razão que levou esta mulher a se tornar enferma e ser oprimida por esse espírito maligno. Ele também não fala a idade desta mulher. Eu penso que ela não era uma senhora de muita idade, porque senão ele teria dito. Talvez fosse uma mulher de meia idade. Talvez ela tenha começado a sofrer esta enfermidade naquilo que nós consideramos aí a melhor idade, né, da jovialidade, sei lá, aos 20, aos 30 anos. Mas a verdade é que essa mulher também não era uma pessoa imoral. Então esta enfermidade não era consequência de alguma coisa errada que ela tinha feito. Simplesmente aconteceu por alguma razão que a Bíblia não diz. Ela era frequentadora da sinagoga. Ela costumava ir às reuniões de ensino para aprender a palavra de Deus. Outro ponto importante é que esta mulher,
ela não foi à sinagoga com a finalidade de ser curada por Jesus. Ela foi porque era um dia de sábado, e o texto sagrado diz que Jesus estava ensinando no sábado. Eu penso que essa mulher, ela representa o estado, a condição de vida de muitas pessoas em nosso tempo, que também estão emocionalmente curvadas, que estão curvadas diante de um desespero, que estão curvadas diante do medo, de alguma circunstância familiar. Esta mulher está sofrendo uma enfermidade que veio sobre ela por uma seta maligna. Então olha o que Lucas diz no versículo 11. Ela andava encurvada. A enfermidade que atingiu aquela mulher tomou todo o seu corpo. E esta mulher, ela perdeu vamos dizer, a liberdade de poder se expressar de modo natural como qualquer outra pessoa. Ela perdeu a capacidade de enxergar as coisas naturalmente. Se eu pedir para qualquer um de vocês aqui tentar fazer o mesmo, imagine você ficar aqui encurvado, 90 graus, olhando para baixo. Como que você vai conseguir ter uma visão correta das coisas à sua volta? Então a Bíblia diz assim que ela andava encurvada e não conseguia se endireitar, o que dá a entender que ela até tentava, que ela até se esforçava, ela até em algum momento da sua vida, talvez já no começo, quando a enfermidade começou a atingi-la, ela até tentava levantar o corpo, mas ela não conseguia. A Bíblia diz que ela não conseguia se endireitar. E o mais incrível é que não era uma enfermidade física que podia ser curada com medicamentos. A enfermidade dela era uma enfermidade espiritual. Olha o que a Bíblia diz. Doente há 18 anos por causa de um espírito mau, que tirou desta mulher a liberdade de poder erguer a cabeça. Esta mulher estava aprisionada, aleijada. Agora, o que a gente aprende também nessa passagem, e é bom esclarecer isso para os irmãos, porque nesse texto específico, a enfermidade tem uma origem espiritual. Mas nem toda enfermidade tem origem espiritual. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia, lá no Salmo 38, versículos 5 e 6, o salmista, por um tempo, ele também se sentiu muito parecido com esta mulher, porque ele diz assim, que ele andava abatido e encurvado. Ou seja, o salmista, a exemplo desta mulher que está encurvada porque está sofrendo de uma opressão maligna, no caso do salmista, o que levou ele a andar encurvado foi a falta de juízo. Está lá no Salmo 38, versículo 5. Não me pergunte o que ele fez, mas ele fez alguma coisa que não deveria ter feito, e ele fala assim, que por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem, e estou abatido, ando encurvado e choro o dia todo. Uma decisão errada abateu o seu espírito de tal maneira que o salmista está encurvado. No Salmo 35, é um outro exemplo também de enfermidade que pode levar a pessoa a uma condição semelhante desta mulher. O salmista fala assim, curvei a cabeça para orar por eles e andava curvado. Só que nesse caso aqui, o que levou o salmista a andar olhando para baixo e não encarar as pessoas, foi o sofrimento de outras pessoas, gente. Ele diz assim, eles estavam doentes. Eu vesti roupa de luto e deixei de comer por causa deles. Talvez algum de vocês aqui já tenha vivido uma experiência parecida com esta.
onde a sua alegria foi sacada, o seu estado de ânimo foi roubado, e de repente você se viu encurvado, sem querer encarar, olhar a realidade, a situação, por causa de alguém que estava sofrendo. Um filho, uma filha, um parente próximo que estava sofrendo, e você sentiu-se impotente, sem poder ajudar, e as tuas forças foram roubadas. Agora vamos voltar ao caso da mulher, porque no caso dessa mulher, a questão não tinha a ver com falha, como o salmista declarou no Salmo 38, não tinha a ver com problemas de outras pessoas. O problema dela era somente espiritual. Ou seja, ela se tornou inválida, incapaz de realizar algumas tarefas comuns, visando até a sua própria qualidade de vida, porque no versículo 16 diz: Satanás prendeu durante 18 anos. Eu vou falar uma verdade aqui para vocês, irmãos, não se assustem, mas tem gente que mesmo dentro da igreja está presa por Satanás, exemplo dessa mulher. Ela não desiste. Não é que ela estava endemoniada. Não é isso. Não é que a mulher, ela abriu a porta do seu coração para que o diabo entrasse no seu coração. Não, o diabo estava oprimindo ela. 18 anos oprimindo essa mulher com essa enfermidade. Jesus falou que durante 18 anos ele prendeu ela, ou seja, ele não deixou que aquela mulher vivesse uma vida de boa qualidade. Ela estava sofrendo. Talvez por causa disso ela tenha até sofrido preconceito social, porque a obra do diabo, irmão, sempre foi escravizar as pessoas. O papel do diabo sempre foi levar as pessoas a se curvar diante de alguma situação. E quantas pessoas que estão dentro da igreja vêm ao templo, como essa mulher ia à sinagoga todos os sábados para receber o ensinamento, mas ela estava encurvada. Quantas pessoas que estão na mesma situação? O desejo desta mulher provavelmente era ser curada. Ela vai à sinagoga. A Bíblia não disse, ela não declarou isto para Jesus. Mas eu penso que o fato desta mulher ir à sinagoga é porque na sinagoga ela podia ouvir a palavra de Deus. Mesmo com toda aquela opressão que ela estava sofrendo, mas estar na sinagoga e poder ouvir a palavra de Deus trazia algum certo alívio à sua dor. O versículo 10 diz que certo dia de sábado convidaram Jesus para ser o pregador da reunião. Os judeus costumavam se reunir várias vezes durante o dia de sábado em reuniões para estudar as Escrituras. E eles convidaram Jesus para ensinar o povo. E é interessante que no versículo 11 diz assim: chegou ali uma mulher. Olha que coisa interessante, irmãos. A mulher estava oprimida, sofrendo há 18 anos de uma enfermidade maligna, mas mesmo com todo esse sofrimento e opressão, o que a mulher faz? Ela vai para a casa da vizinha chorar, para reclamar, é isso? Ela foi para a praça, para que as pessoas se apiedassem da sua condição? Não, a mulher foi ao lugar certo, ela foi à casa de Deus, irmãos. Por isso que é bom estar na casa de Deus. Por isso que é bom você vir numa reunião de culto, seja de ensino, de oração, mas você está presente, porque naquele dia a mulher vai para a reunião para ouvir mais uma vez um ensino da palavra de Deus, só que naquele dia quem estava pregando? Jesus. Olha que coisa linda. E mesmo sem a mulher dizer uma única palavra, ela chama a atenção de Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Ele conhece cada um de nós que está aqui. Conhece as pessoas que estão nos assistindo agora. A pessoa está lá em casa, sentado,
né? A televisão ligada, outro está com o celular ligado, de vez em quando perde um pouco o foco, mas está lá assistindo. E Jesus está vendo, Ele conhece o coração de cada um, Ele sabe o que cada um passa. Então aquela mulher, ela acaba chamando a atenção de Jesus. E o interessante aqui é que esta mulher, ela supera as suas limitações, ou seja, não há desculpas. Não há desculpa para perder uma reunião, não há desculpa para faltar numa reunião, porque mesmo com toda a opressão que a mulher estava sofrendo, isto não impediu ela de ir ao culto. Ela vai ao templo mesmo curvada. Aquilo não era impedimento hoje, irmãos. É uma prova tão grande para as pessoas irem à igreja. Porque é tanta desculpa, irmãos, mas é tanta desculpas. Eu não sei se às vezes as pessoas conseguem se convencer das suas desculpas. Porque, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo outro. Mas essa mulher aqui, irmãos, era uma pessoa que estava sofrendo há 18 anos. Ela poderia ter desistido. Tem pessoas que começam a ir à igreja em busca da bênção, não é assim? Eu vou naquela igreja ali, vou fazer uma campanha lá para Deus resolver o meu problema. Está tudo errado, né, irmã Iraí? Vou lá para Deus resolver o meu problema. Já começou tudo errado, né? Realmente você está com um grande problema. Aí a pessoa vai lá para fazer a campanha. Não resolveu? Ou ela pula para outra, ou desiste. Essa mulher não, gente, 18 anos, vai à sinagoga, ouve a palavra, volta para casa, as pessoas olham para ela. Eu imagino, de vez em quando, alguém perguntando para ela, sempre que aparecia alguém diferente, chamava ela, o que está acontecendo? O que você tem? Mas ela não desiste. Versículo 12. Quando Jesus a viu, ele a chamou. Olha que coisa linda, irmãos. Talvez no momento que Jesus chamou a mulher, ela deve já ter até se preparado para responder o que Jesus ia perguntar. O que aconteceu com você? Por que você está assim? Mas na verdade, Jesus não pergunta nada para a mulher. A Bíblia diz que Jesus a viu e a chamou. Sabe por quê, irmãos? Quem vai no lugar onde Jesus está não passa desapercebido. Se você está no lugar onde Jesus está, fica tranquilo, porque ainda hoje a palavra dele continua falando conosco, seja através de um louvor, de um testemunho, de uma pregação, de uma oração, de um cumprimento cordial entre irmãos. A palavra de Deus continua sendo liberada e ele está o tempo todo falando conosco. Então eu penso que depois de 18 anos de sofrimento, essa mulher já não tinha mais nem esperança de ser curada. Talvez já tivesse até se acostumado com aquela condição de vida, mas o simples fato de estar ali no templo, ou melhor, na sinagoga, de ouvir uma palavra, aquilo já lhe dava um certo conforto espiritual. Talvez essa mulher estivesse acostumada a ser chamada pelas pessoas para perguntar do seu estado de saúde, mas agora com Jesus é diferente. Jesus chama a mulher não porque quer saber o porquê ela estava naquela condição. Jesus chamou a mulher porque ele queria mostrar àquela mulher a sua graça, o seu poder, curando-a da sua enfermidade. Olha que coisa interessante. O milagre na vida da mulher veio em um dia improvável. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que hoje é um dia bom para Jesus fazer um milagre na vida de algum de vocês aqui? Pastor, mas hoje é testemunho. Hoje é dia do povo falar, não é dia de Jesus operar. É assim? Os religiosos ficaram indignados com Jesus, porque era reunião de ensino. E de repente, numa reunião de ensino, Jesus estava lá para discutir as Escrituras. Era um dia de descanso do povo.
E o povo está indignado porque não era dia de milagres. Sabe aquelas denominações que colocam na plaquinha: hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura, hoje é dia, não sei, de casar, né, de arrumar casamento, hoje é dia de prosperidade. Irmãos, quando Jesus está presente, Ele faz o milagre na hora que Ele quiser, em qualquer reunião. Nós só precisamos estar no lugar certo aonde Jesus está. E esta mulher estava no lugar certo. Aí o chefe da sinagoga, abre aspas, o pastor da reunião, ele fica zangado com Jesus. Porque Jesus curou a mulher no dia de sábado e ele fala assim: vocês têm 6 dias para trabalhar, vocês têm 6 dias para vir aqui, para receber uma oração, e vocês vêm logo hoje para ser curado? Hoje não. Quantas pessoas que estão perdendo a oportunidade de serem abençoadas por Deus, porque estão como o chefe da sinagoga: hoje não. Jesus diz: hoje sim, hoje é agora, esse é o momento da cura. Então ainda hoje Jesus está se importando com as pessoas. Quando você vem no templo, aí você assiste a reunião, você sai feliz com a palavra que recebe. Eu particularmente não costumo ministrar nas quartas-feiras, mas se você olhar na minha Bíblia, tem um monte de papel com várias anotações de tudo aquilo que os irmãos pregam, porque é a minha oportunidade de também sentar, de ouvir, de aprender com os irmãos aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Então a gente vem para o templo e a gente sai feliz com a palavra que recebe. Mas Jesus, Ele quer fazer muito mais do que isso. Ele não quer que você fique feliz só com a palavra. Ele quer também fazer um milagre na tua vida, te libertar de todo o poder opressor. Você deve vir ao templo, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se aquela mulher, ela esteve indo à sinagoga durante os 18 anos, ou se foi no transcurso da enfermidade que ela começou a ir à sinagoga, mas a verdade é que num determinado dia de sábado, quando ela chega na sinagoga, Jesus olha para ela e chama a mulher: continue vindo no templo, amém? Continua vindo, pastor, mas está vindo tão pouca gente da semana. Continua vindo, porque a tua hora vai chegar e vai ser aqui. Eu penso que deveria ter mais pessoas doentes na sinagoga. Pela declaração do chefe da sinagoga, haviam mais pessoas doentes. Mas a verdade foi que a mulher, sem palavras, chamou a atenção de Jesus naquele dia. A mulher não estava na beira do caminho gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher, ela não foi no meio da multidão para tocar Jesus. A mulher não se prostrou diante de Jesus na presença das pessoas. Ninguém empurrou a mulher até Jesus. Ela simplesmente estava no lugar certo, na hora certa. Tem um hino na harpa cristã, se não me falha a memória, é o 208, que tem um coro dele que é assim: venha Cristo, que te chama com amor celestial. Essa mulher estava no lugar certo, irmãos. E de repente Jesus está chamando a mulher. E aí vem a pergunta: o que Jesus disse para a mulher? Talvez as pessoas, quando viram Jesus olhando para a mulher e chamando ela: vem aqui, já pensaram: ele vai querer saber o que aconteceu com ela. Só que quando a mulher chega perto de Jesus, antes que ela dissesse qualquer palavra, Jesus falou para ela assim: mulher, você está curada. Jesus foi direto, irmãos, na questão. Jesus não precisou ouvir a mulher pedir. Não precisou ouvir a mulher implorar por sua ajuda. Jesus sabia o que ela tinha. A Bíblia diz que a mulher endireitou-se da coluna e ficou curada. Depois de 18 anos de sofrimento, de lágrimas, de humilhação, de vergonha, mas mesmo assim perseverando, chegou o dia da sua vitória. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual vai ser o teu dia, qual vai ser a tua hora.
Mas se você perseverar e continuar vindo, sabe, talvez alguém aqui já tenha vivido essa experiência também, numa reunião de oração, numa reunião de ensino, numa reunião de culto menor. Você veio e de repente uma palavra que alguém lhe disse, você falou: uau, isso era tudo o que eu precisava receber de Deus nesse dia. A Bíblia diz que Jesus pôs a mão sobre ela e ela se endireitou. Querido, sabe o que a mulher fez em seguida? Uma coisa que todos nós também devemos fazer sempre que somos abençoados por Deus. Esta mulher, assim que Jesus toca nela, e ela é curada, ela se endireita, a Bíblia diz que ela começou a louvar a Deus, ela começou a glorificar a Deus pelo milagre recebido. Que o Senhor nos abençoe e que ao sermos abençoados pelo Senhor, nós possamos também reconhecer a manifestação do seu poder, a sua graça sobre nós e louvar ao Senhor como esta mulher. Para terminar, uma palavra para você que foi abençoado por Deus. Não esqueça de louvar ao Senhor. Salmo 103, versículo 1, versículo 2. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Amém.